Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Hoje, dia 7 de outubro de 2024. Estou regravando as aulas, na verdade estou gravando as aulas que não deu tempo de terminar nos anos anteriores do quarto bimestre do Aprender Sempre. Uma vez que eu não estou na sala de aula nesse momento, estou de licença, e aí eu vou finalizar o conteúdo. Então vamos lá. O material Aprender Sempre, volume 2, do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação. Nós vamos fazer a sequência de atividade 6, na apostila de 2024. Matemática, parte 1. Aula do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. Toda a aula vai ser gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk. Dando início então, vamos lá. Habilidade, no caso habilidades, que a gente vai estudar nessas próximas 4 aulas. É a EF05MA09, é uma recomposição de conteúdo do 5º ano, que é resolver e elaborar situações problema simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas. Então existem, na verdade, 3 maneiras de resolver, pelo diagrama de árvore e por tabela, que fica mais fácil de visualizar. E o princípio fundamental da contagem, que é calculando. A habilidade EF06MA30, calcular probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional, ou seja, na forma fracionária, decimal e percentual, e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos, reconhecendo e aplicando o conceito de razão entre diversos contextos, proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem e etc. Objetos de conhecimento, problemas de contagem, combinando os elementos de uma coleção com todos os elementos de outra coleção. Cálculo de probabilidade com a razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável. Cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento, frequências que ocorrem e probabilidade frequentista. Então vamos dar início lá na apostila de 2024 e está na página 189. Sequência de atividades 6, parte 1. Aula 1 e 2. Resolvendo e elaborando problemas simples de contagem. Objetivos das aulas: determinar as possibilidades de resposta de um problema de contagem. Compreender as formas de resolução de problemas envolvendo contagem. Resolver e elaborar problemas simples de contagem construindo um diagrama. Ainda na página 189, vem lá. Você conhece o princípio fundamental da contagem? É o PFC, Princípio Fundamental da Contagem. O princípio fundamental da contagem, o PFC, está presente quando uma atividade é composta por 2 etapas sucessivas, onde a primeira pode ser realizada de N maneiras diferentes. Esse N é uma variável, pode ser de várias maneiras diferentes. E para cada uma dessas possibilidades, a segunda etapa pode ser realizada de M de maneiras diferentes. Então a outra etapa pode ser realizada de M, de várias maneiras diferentes também.
Não é infinitas as maneiras diferentes, né? É limitada por um espaço amostral que a gente chama. Então, o número de possibilidades de se efetuar a atividade completa é calculada por meio do produto, ou seja, o resultado da multiplicação de m por n, ou poderia ser o contrário, de n por m, porque o produto a ordem dos fatores não altera o produto, o resultado, né? Esse princípio vale para as atividades construídas de 3 ou mais etapas sucessivas. Então vamos lá? Observe o exemplo a seguir. Anita pretende se vestir para ir ao aniversário de um amigo. Ao abrir o seu guarda-roupa, ela percebeu que possui 3 bermudas e 4 camisetas. E além disso, também possui 2 tênis apropriados para o evento. Quantas combinações diferentes podem ser feitas com as bermudas, as camisetas e os tênis à disposição de Anita? A resposta é: determinamos as combinações diferentes aplicando o PFC, princípio fundamental da contagem. Ou seja, Anita possui 3 bermudas, 4 camisetas e 2 tênis. Devemos efetuar a multiplicação. 3 bermudas vezes 4 camisetas vezes 2 tênis. Quando você faz essa multiplicação, você vai chegar no resultado total de possibilidades. Olha lá, 3 vezes 4 dá 12. Então, só usando bermudas e camisetas, ela teria 12 possibilidades. Como ela tem 12 possibilidades com um par de tênis e 12 possibilidades com outro par de tênis, então eu vou multiplicar 12 vezes 2. Vai dar 24 possibilidades, né? E aí, se você fosse fazer uma tabela, você ia fazer lá tipo assim, né? Bermuda 1 com a camisa 1 com o tênis 1. Bermuda 1 com a camisa 1 com o tênis 2. Bermuda 1 com a camisa 2 com o tênis 1. Bermuda 1 com a camisa 2 com o tênis 2. E assim você ia fazer 24 possibilidades, tá? Outra maneira de resolver é a árvore de possibilidades. Aí você vai fazer assim: com a camisa 1, certo? Não, primeiro a bermuda, né? Com a bermuda 1, ela pode ir com a camisa 1, ou com a camisa 2, ou com a camisa 3, ou com a camisa 4. Aí, se ela fosse com a bermuda 1, camisa 1, ela poderia ir com o tênis 1 ou com o tênis 2. Bermuda 1, camisa 1, pode ir com o tênis 1, calça 2, desculpe, ou com o tênis 2. E assim se ia fazer a árvore de possibilidades, tá? Isso que a gente chama de árvore de possibilidades, tá? Além dessas duas maneiras representadas visual, tem a multiplicação, né, das possibilidades. Agora é com você. Leia os problemas a seguir e resolva. Vamos lá? Ainda na página 189, exercício número 1. César está planejando ir ao clube nesse final de semana e pretende usar uma camisa, uma bermuda e um chinelo. Se César tem 7 camisetas, 4 bermudas e 3 chinelos, quantas maneiras distintas ele poderá se vestir? O que quer dizer a palavra distintas? Né? São de maneiras diferentes, tá? Então, quantas maneiras diferentes ele poderá vestir-se? Aperte pause, tente resolver e aí você solta o play para ver se você acertou ou não. Bom, espero eu que você já tenha tentado fazer e tenha conseguido chegar à resposta. Então a gente vai usar o PFC, princípio fundamental da contagem. Então, quantas possibilidades de camisetas ele tem? 7. Quantas possibilidades de bermudas ele tem? 4.
Quantas possibilidades de chinelos ele tem? 3. Só multiplicar todo mundo. Vamos ver quantos que vai dar? 7 vezes 4, 28. 28 vezes 3, montando a continha, 28 vezes 3. 3 vezes 8, 24, subiu 2. 3 vezes 2 dá 6, com mais 2, 8. Então ele tem 84 possibilidades de se vestir diferente. Se eu fosse montar a árvore de possibilidades, daria 84 resultados finais, tá bom? Vamos subir a resposta com a letra bonitinha, olha lá. Né? Número de opções de camiseta, 7. Número de opções de bermudas, 4. Número de opções de chinelos, 3. O princípio fundamental da contagem temos 7 vezes 4 vezes 3, 7 vezes 4 dá 28, 28 vezes 3, 84 maneiras diferentes para César se vestir, tá? E ir ao clube. Espero que tenha acertado. Virando a página agora na página 190, exercício número 2. Vamos ler com atenção, aí você tenta resolver. Número 2. Saresp, Relatório Pedagógico 215, de 2015, desculpe. Para frequentar as aulas de basquete, Rodrigo tem 3 camisetas, uma preta, uma amarela e uma branca, e 2 bermudas, uma cinza e outra preta. De quantas maneiras diferentes Rodrigo pode se vestir para as aulas? A. 3 maneiras diferentes. B. 4 maneiras diferentes. C. 5 maneiras diferentes. Ou D. 6 maneiras diferentes. Registre no espaço a seguir como você pensou para resolver esse problema. Então, aperta pause, tenta resolver e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Então vamos lá? Resolvendo agora aqui. Princípio fundamental da contagem. Então o que ele vai poder usar mesmo? Olha lá. Quantas maneiras o Rodrigo vai poder, frequentar o basquete? Tem. Ele vai usar camiseta e bermuda, certo? Ah, não falou de tênis, não falou de meias. É só camiseta e bermuda que eles querem saber. Quantas camisetas ele tem para escolher? Tem 1, 2, 3. Então ele tem 3 camisetas. E bermudas? Ele tem 1, 2. Então ele tem 2 bermudas. Só multiplicar. O princípio fundamental da contagem é multiplicar a possibilidade de 1 pela outra possibilidade. 3 vezes 2 dá 6. 6 maneiras diferentes. Alternativa D. Se eu fosse montar uma tabela, poderia ser camisa 1, bermuda 1. Camisa 1, bermuda 2. Camisa 2, bermuda 1. Camisa 2, bermuda 2. Camisa 3, bermuda 1. Camisa 3, bermuda 2. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras diferentes. Se eu fosse fazer a árvore de possibilidades, com a camisa 1, pode a bermuda 1 ou a bermuda 2. Com a camisa 2, pode a bermuda 1 ou a bermuda 2. Com a camisa 3, pode a bermuda 1 ou a bermuda 2. Aqui está a árvore de possibilidades. As 3 maneiras nos chega a mesma resposta. 6 maneiras diferentes para se vestir. Vamos lá. Vamos ver o que eu coloquei de resposta ali. Uma maneira de resolver o problema do Rodrigo é por meio do princípio fundamental da contagem. Ou seja, Rodrigo possui 3 camisetas e 2 bermudas. Devemos efetuar a multiplicação. 3 vezes 2 igual a 6. Assim, Rodrigo poderá se vestir de 6 maneiras diferentes para frequentar as aulas de basquete. Lá na página 191 agora, exercício número 3. Tá? Aperte pause, treine a habilidade também de leitura e compreensão do enunciado, né? Que é fundamental para poder resolver os problemas. Depois solta o play e veja se você acertou ou não, tá? Então vamos lá, espero eu que vocês tenham acertado. Número 3. Nara vende bolos de 3 sabores diferentes.
laranja, chocolate e abacaxi. Há duas possibilidades de formato. Existe o bolo quadrado e o bolo redondo. Para cada sabor. Então, laranja pode ter o quadrado e o redondo também. O chocolate pode ter a opção do quadrado e o redondo também. O último sabor, o abacaxi, pode ter a opção do quadrado e do redondo também. Aí aqui, letra A. Complete o diagrama a seguir com as diferentes possibilidades de bolo. Em cima, laranja, chocolate, eu percebi que estão os sabores. Então, se aqui é laranja, aqui é chocolate, qual é o sabor que está faltando aqui? Abacaxi. Certo? E aí, laranja. Pode ter duas opções de laranja. Quais são essas duas opções? Quadrado e redondo. Então, com o laranja, você pode escolher o bolo quadrado ou o bolo redondo. Com o sabor de chocolate, você também pode escolher o quadrado ou o redondo. E o abacaxi, mesma coisa. Pode ser opção quadrado ou o redondo. Certo? Então essas seriam as possibilidades na árvore de possibilidades, né? Que a gente chama a árvore de possibilidades também de diagrama, tá bom? Vamos subir a resposta bonitinha ali, ó. Olha lá. Quadrado redondo, chocolate quadrado redondo, o último sabor que faltou era abacaxi e os formatos quadrado e redondo. Então, na primeira opção aqui está os sabores, né? E aqui embaixo estão os formatos. Tá bom? E aí, escreva uma multiplicação, a letra B agora. Escreva uma multiplicação para representar a quantidade de tipos de bolos que Nanda vende. Nanda não, Nara. Então vamos lá. Vamos fazer sabor versus, vezes na verdade, o formato. Vezes o formato. Então quantos sabores ela tem para vender? 3. Quantos formatos ela tem para vender? 2, quadrado ou redondo. Aí se faz lá, 3 vezes 2 dá 6. Então ela tem 6 tipos de bolo. Certo? Porque ó, pode ser laranja quadrado, 1, laranja redondo, 2, chocolate quadrado, 3, chocolate redondo, 4, abacaxi quadrado, 5, abacaxi redondo, 6. Vamos subir a resposta bonitinha primeiro, antes a gente ler a C. Olha lá, 3 vezes 2 igual a 6, ou poderia ser o contrário, 2 vezes 3, 6. Né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, a ordem dos números que eu estou multiplicando não altera o resultado, que o produto é o resultado da multiplicação. C. Se além dos sabores laranja, chocolate e abacaxi também tivesse baunilha, quantos seriam os tipos de bolo que ela venderia? Ah, professor, eu vou ter que fazer mais um diagrama. Teria que colocar aqui baunilha. Certo? E aí poderia ter o quadrado. E poderia ter também o redondo. Aí seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, chegaria a 8. Mas se eu não quisesse desenhar? É muito fácil. Se você tinha lá sabores, eram 3. Você ganhou mais um sabor, seu sabor vai ser 4. Vai ter 4 sabores agora. Formato. Formato aumentou? Não. Continuou sendo quadrado ou redondo. Então agora é só fazer o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar as possibilidades. 4 possibilidades vezes 2 formatos, 4 vezes 2, 8. Seria 8 tipos de bolos diferentes. Tá bom? Olha lá, subindo a resposta correta. Aumentaria 1 no sabor. 3 mais 1 dá 4. E o formato continuaria sendo 2. 4 vezes 2, 8 tipos de bolo. Tá? D. Além dos 4 sabores, ó, a resposta já estava... Ah, não. Além dos 4 sabores, tivesse opções de tamanhos grande e pequeno. Quantos seriam os tipos de bolo? Bom,
Se eu fosse montar no diagrama, ia estar aqui, ó, baunilha, certo? Aqui estaria o quadrado e aqui estaria o redondo. Aí, além de laranja quadrado, poderia ser pequeno ou grande. Laranja redondo poderia ser pequeno ou grande. Chocolate quadrado poderia ser pequeno ou grande. Chocolate redondo poderia ser pequeno ou grande. Abacaxi quadrado poderia ser pequeno ou grande. Abacaxi redondo poderia ser pequeno ou grande. Baunilha quadrado poderia ser pequeno ou grande. Baunilha redondo poderia ser pequeno ou grande. Agora é só contar os sinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas existe uma maneira mais fácil? Lógico que existe. Existe o princípio fundamental da contagem. Quantos são os sabores? São 4 sabores, né? Porque a gente aumentou baunilha. Vezes. Quantos são os formatos? São 2 formatos. Quantos são os tamanhos? São 2 tamanhos. Agora é só multiplicar. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Né? Seria 16 tipos diferentes. Na verdade, era só pegar o anterior, né? O anterior já saberia quantos tipos de bolo tinha. Se fosse ter a opção de grande ou pequeno, era só multiplicar o 8 por 2, que dava 16. Tá? De qualquer maneira, chegamos na mesma resposta. 16 maneiras diferentes. Lá, 4 vezes 2 vezes 2, 16 tipos de bolo. Tá bom? Espero que tenha acertado. Ainda na página 191, depois nós vamos para 192. Começa na página 191 e vai para 192. Exercício número 4. Saresp, Relatório Pedagógico de 2013. Luísa foi à sorveteria. Lá havia 3 sabores de sorvete. Existia o chocolate, morango e flocos. E 2 tipos de cobertura, o caramelo e o chocolate. O número de maneiras diferentes de Luísa escolher o seu sorvete com apenas um sabor ou um tipo de cobertura é... Bom, tem aqui o diagrama, que seria a árvore de possibilidades. Analise o diagrama. Se você ficar na dúvida, aplique o princípio fundamental da contagem para descobrir se você acertou ou não. Tá bom? Aperte pause, tente resolver e aí se solta o play para ver se acertou. Bom, vamos lá. Se eu for usar a árvore de possibilidades, é só eu contar os finais. Quantos finais diferentes dá? Chocolate e caramelo 1, chocolate e chocolate 2, né? Lembrando que aqui é o sorvete e aqui é a cobertura. Morango e caramelo mais 1, 3. Morango e chocolate mais 1, 4. Flocos e caramelo mais 1, 5. Flocos e chocolate mais 1, 6. Então são 6 maneiras diferentes, né? Alternativa C. Ah, professor, e se eu não quisesse olhar a árvore de possibilidades? Você ia fazer o seguinte: sabor versus cobertura. Versus, no caso, multiplica. Certo? Vamos ver? Quantos sabores tem lá? Tem 3. Quantos tipos de cobertura tem? 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 maneiras diferentes de ela escolher o sabor. Alternativa C. Subir na resposta lá. 3 sabores vezes 2 coberturas dá 6 maneiras diferentes. E olhando pela árvore de possibilidades, o diagrama, é só você ver quantos finais diferentes vão ter. Tá? A página 192, continuamos. Exercício número 5. Aperte pause, tente ler, tente resolver, depois se solta o pause para ver se você acertou ou não, tá bom? Vou contar um tempinho aqui e vou continuar lendo e resolvendo. Exercício número 5. Saresp, Relatório Pedagógico 2008. Os sanduíches da lanchonete Lanche Bom são deliciosos. Seus clientes podem escolher 3 tipos de pão. 3 tipos de pão.
o de forma, o pão francês e o pão italiano. Para recheio, há 4 opções: salame, queijo, presunto e mortadela. O total de opções de escolha de um sanduíche é... Bom, você poderia fazer a tabela, poderia fazer a árvore de possibilidades, só que a maneira mais fácil de chegar na resposta, não de visualizar todas as opções, e sim chegar na resposta, é o PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Primeiro, tipos de pão, vezes tipos de recheio. Quantos tipos de pão tem mesmo? 3. Quantos tipos de recheio tem mesmo? 4. E 3 vezes 4 dá quantos? Dá 12. Então são possíveis 12 tipos de lanche. Vou falar rapidinho quais são esses tipos de lanche. Pão de forma com salame, pão de forma com queijo, pão de forma com presunto e pão de forma com mortadela. Lembrando que isso se você for escolher um tipo de pão e um tipo de recheio só. Não pode pôr lá salame e queijo, daí já dá outra conta aqui. Então só aqui já foram 4. Depois você pode fazer o pão francês com salame, pão francês com queijo, pão francês com presunto e pão francês com mortadela. Mais 4. Já foram 8. Depois, pão italiano com salame, pão italiano com queijo, pão italiano com presunto e pão italiano com mortadela. Mais 4. 8 com mais 4, 12. 12 maneiras diferentes de montar um lanche com um tipo de pão e um tipo de recheio. Tá bom? Olha lá, 3 tipos de pão vezes 4 tipos de recheio, igual 3 vezes 4, 12. 12 opções de lanche. Tá bom? Virando a página 193. Exercício número 6, depois tem o número 7, depois tem o número 8. Vamos por parte. Número 6. Peterson tem 4 sobrinhos. Comprou 4 bolas diferentes para presenteá-los. Mas, na hora da distribuição, todas as bolas estavam embrulhadas com o mesmo papel. E ele não soube qual bola era de cada sobrinho. De quantas maneiras diferentes Peterson pode dar as bolas ao sobrinho? Aperte pause, pensa um pouquinho aí, e aí você solta o play para ver se você acertou ou não, tá bom? Eu vou apertar pausa no vídeo também, vou tomar um gole de água e já volto para a gente resolver. Continuando então, vamos lá. Vou reler aqui para vocês prestarem atenção numa coisa. Peterson tem 4 sobrinhos. Comprou 4 bolas diferentes para presenteá-los. Mas na hora da distribuição, todas as bolas estavam embrulhadas com o mesmo papel. E ele não soube qual era a bola de cada sobrinho. De quantas maneiras diferentes Peterson pôde dar as bolas aos seus sobrinhos? Então aqui, usando o princípio fundamental da contagem, você vai pensar assim: quantos sobrinhos ele tem? Ele tem 4. Quantas bolas ele tem? Ele tem 4. Você vai multiplicar 4 vezes 4, que dá 16. 16 maneiras dele poder distribuir. Se você fizer a árvore de possibilidades, vai ter lá, sobrinho 1 pode ter a bola 1, a bola 2, a bola 3 ou a bola 4, certo? O sobrinho 2 pode ter a bola 1, bola 2, bola 3 ou a bola 4. E aí você vai fazer isso no sobrinho 3, sobrinho 4 também. Vai dar 16 maneiras diferentes, tá? Só que mais pra frente você vai aprender o... Fugiu o nome. Deixa eu só pesquisar aqui e já falo pra vocês. Permutações. Isso se chama permutações. Então você vai pensar assim. Primeira coisa. O sobrinho 1 tem quantas possibilidades de bola para escolher? Ele escolhe, tem 4. Ele tem a bola 1, 2, 3 ou 4. Depois que ele escolheu a primeira bola,
para o sobrinho 2, já não tem 4 possibilidades. Tem 3. Porque uma já está com o sobrinho 1. Entendeu? O sobrinho 3 tem quantas possibilidades? 2. Porque o sobrinho 1 já pegou, o sobrinho 2 já pegou, então o sobrinho 3 teria 2 possibilidades. E o sobrinho 4 seria a última possibilidade. Aí você multiplica todo mundo aqui. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 1, 24. Então seriam 24 possibilidades e combinações, né? Sobrinho 1 com bola 1 e tal, e assim por diante. Só que aqui não é permutações, tá? Aqui é princípio fundamental da contagem que ele está nos ensinando. Então, como eu tenho 4 sobrinhos e tenho 4 tipos de bolas diferentes, se multiplica 4 vezes 4, 16. 16 maneiras diferentes. Tá bom? Exercício 7. Desafio. Quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Registre no espaço a seguir uma estratégia que você pode usar para resolver esse problema. Então, só para lembrar, o que são algarismos? São os números que formam, os dígitos que formam os números, né? Então ele quer saber quantos números ímpares de 3 algarismos existem, né? Qual vai ser o menor número desses 3 algarismos? É o 100. Por que ele vai ser o 100? Porque se eu colocar 0 à esquerda aqui, o 0 à esquerda não vale nada, né? Por exemplo, 0, 10. Não é 3 algarismos, são 2 algarismos. É o 100. Só que o 100 é ímpar? Não, o 100 não é ímpar, então ele não entra na contagem. Para, pensa, tenta resolver e depois solta o play para ver como que ficava, tá bom? Pronto, acho que já deu tempo de vocês pensarem aí. Então vamos lá. Primeira coisa, quantos algarismos eu tenho para pôr no primeiro, na centena aqui, né? Eu posso pôr o 0? Não. Eu posso pôr o 1? Posso. Posso pôr o 2? Posso. O 3? Posso. O 4? Posso. O 5? Posso. O 6? Eu posso. O 7? Eu posso. O 8? Eu posso. E o 9? Eu posso. Então não tem mais algarismo para pôr. Só o 0 que eu não posso pôr na primeira, porque o 0 à esquerda não vale nada, e aí não vai ser nenhuma centena, não é 3 algarismos. Então eu tenho quantas opções? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 opções para a centena. E para a dezena? A dezena eu posso pôr o número 0, eu posso pôr o número 1, posso pôr o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então quantas opções eu tenho para pôr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 opções para pôr na dezena. E na unidade? Ah, tenho 10 também. Cuidado, você tem que ter números ímpares. E para ser ímpar é o que está na unidade que vai definir se é ímpar ou não. Para ser ímpar, tem que terminar com 1, com 3, com 5, com 7 ou com 9. Quantos números eu tenho para pôr na unidade? Pode ser 1, 3, 5, 7 e 9. Vamos ver? 1 número, 2 números, 3 números, 4 números, 5 números. Tenho 5 opções para pôr na dezena. Agora é o que é muito fácil, só multiplicar todas as possibilidades. Vamos lá? 9 vezes 10, 90. 90 vezes 5, né? Dá 450, mas para quem não conseguiu fazer de cabeça, 90 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Então tem 450 números ímpares de 3 algarismos, certo? Subindo a resposta lá, ó, vou apagar o meu rabisco. Para a centena eu tenho 9 opções, só o 0 que não entra na centena. Na dezena eu tenho 10 opções, pode ser o 0 até o 9. E nas unidades eu tenho 5 opções, 1, 3, 5, 9 e 11. Quando você multiplica todo mundo, dá 450. Agora número 8. Utilize seus conhecimentos que possui, sua imaginação e criatividade para elaborar um problema que envolva o princípio fundamental da contagem, o PFC.
Registre no espaço a seguir a sua criação. Então isso aqui é muito individual, né? Então você vai ter que pensar aí e elaborar um, tá? Eu trouxe um aqui, vamos ler? Daí depois a gente resolve como que ficaria. Um time de futebol possui 3 tipos de camisa, 2 tipos de calções e 2 tipos de meiões. De quantas maneiras possíveis esse time pode estar se vestindo para o jogo? Então, princípio fundamental da contagem. Quantos são os tipos de camisa? 3. Que nem vamos supor, o time de São Paulo tem 3 camisas. Tem a primeira, a segunda e tem uma que é comemorativa. Então são 3. Meiões. Não, desculpe, calções. São Paulo tem o branco e o preto. Então são 2, né? E meiões também tem o branco e o preto. Também são 2. Então multiplica. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então esse time pode entrar de 12 maneiras diferentes no campo, combinando 3 camisas, 3 tipos de camisas, 2 tipos de calções e 2 tipos de meiões, tá bom? Então essa é um exemplo que você poderia ter feito. Você fez diferente, provavelmente é só observar se está certa a resposta. Então, para quem chegamos agora ao fim, né? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. E se gostou da aula, deixa o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.